Olá, 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 boa tarde todo mundo, salve, salve, galerinha, né, rumo aos 12 de 15 em Física no Enem, nem almocei ainda para poder falar, né, de como subir suas notas em Ciência da Natureza sabendo, né, brilho de lâmpadas, né, então é um assunto muito importante. Cheguei aqui, ó, no cantinho, né, para falar de brilho de lâmpadas para seu vestibular. Gente, eu preparei uma aula, essa aula foi preparada hoje de manhã. Ela tinha um formato diferente, onde eu já ia direto falar de potência de lâmpadas, sabe? Falar um pouquinho também além de potência, né, como é que associa, né, e já ir direto para as fórmulas. E eu pensei assim, gente, pode ficar um pouco pesado essa live dessa maneira, do jeito que tá. Eu resolvi reestruturar essa aula e reestruturei ela para ficar um pouco mais fácil, né, de ser digerida. Esse assunto é um assunto muito importante. Por quê? Além de ser um assunto que cai muito no Enem, as questões, costuma ter uma questão fácil, uma questão difícil, e sobre esse mesmo assunto. E toda vez que tiver uma questão fácil, uma questão difícil, você tem que, no mínimo, garantir a questão fácil para que ela valha o total de pontos, hein, lá no TRI. Você não pode, por exemplo, errar uma questão fácil e acertar uma difícil, que você não vai ter a pontuação máxima da questão difícil. E todo assunto que cai muito, vamos supor que tem 2, 3, né, questões do mesmo tema, o TRI funciona com a maravilha. Então você não pode deixar de acertar, né, esse tipo de questão que envolve eletrodinâmica. Eu já dei uma live, já está disponível, né, no canal no YouTube. Para quem não sabe, a gente não deixa as lives salvas, porque a gente retira as lives, edita, faz os cortes e coloca novamente no YouTube. Então é só se inscrever no canal no YouTube, se você está perdendo lives, que você vai ter acesso a tudo esse conteúdo. A gente não demora, a gente coloca 2 lives por semana lá. Eu faço lives, tira, editam e coloca lá. Minha equipe edita e coloca lá e deixa ali, né, de uma maneira muito boa para você acompanhar, tá bom? Então é um assunto muito importante. Então já vou fazer a outra transição aqui, ó, que é onde a gente vai agora para o whiteboard. Eu vou fazer de tudo para que você, né, saia daqui entendendo esses conceitos. Vão entender coisa demais hoje. Isso em pouco tempo. Então vamos lá, ó, falar de brilho de lâmpadas. Só que antes de falar de brilho de lâmpadas, eu quero falar para vocês, hein, que é o que eu falei, eu resolvi voltar um pouquinho para ficar muito fácil essa aula de hoje. Falar um pouquinho de associação de resistência. Por que eu vou falar de associação de resistência, sendo que o tema é brilho de lâmpadas? Porque no interior de cada lâmpada tem uma resistênciazinha. Vai ter uma lâmpada, lá no interior de uma lâmpada incandescente, tem um filamento lá chamado filamento de tungstênio. E esse filamento de tungstênio é a resistência da lâmpada, tá bom? Então é bom a gente ter uma noção de como que a gente associa uma resistência, ou também chamado de resistores. E para isso, ó, vai ter 2 tipos de associação: em série, que é quando a gente coloca todas assim, ó, uma atrás da outra, e também teremos em paralelo, que é quando a gente coloca, né, uma paralelo com outra. Né? Mas não é tão simples assim. De vez em quando, você vai perceber que há algumas... qual que é a palavra que eu quero usar aqui? Alguns circuitos serão mais complexos e é difícil visualizar se tem série ou em paralelo. Então eu quero que você lembre disso aqui. Ó. O que é estar em série? É quando tem apenas um terminal é um fio, ligando uma resistência à outra. Então vem comigo aqui, ó. Olha que doido, ó. Perceba que essa resistência R1 aqui, ó. Pera aí, essa resistência R1, ó, circulando ela aqui, ó. Tem uma resistência R1 e tem uma resistência R2 aqui, ó. Perceba que tem só um fio ligando elas, ó. Ó, só tem esse fio B aqui ligando elas, tá vendo? Então toda vez que tiver só um fio ligando, é uma associação em série. Olha aqui o 2 e 3, ó. Ó, só tem um fio ligando elas, ó. Ah, professor, verdade. Se tem só um fio ligando essas 2 resistências, é uma associação em série. Pronto, só isso. Então, é relativamente simples. Entendidos? Agora, quando eu tenho uma associação em paralelo, então vem para cá aqui, ó, você pode conseguir visualizar, mas às vezes não está tão simples assim. Aí eu quero que você lembre o seguinte: em paralelo, vai ter 2 terminais ligando uma resistência à outra. Então, olha só, tem uma resistência aqui, ó, que eu vou chamar de R1, ó, tem um R1 aqui e tem um R2 aqui. Aí perceba que tem 2 fios ligando essas resistências. Tem um fio passando aqui assim, ó, nessa região aqui, ó, região direita, né? E o outro passando por essa região esquerda aqui, tá vendo? Ó? Ah, professor, verdade. Então, toda vez que você vê 2 fios ligando as resistências, significa que eu tenho uma associação em paralelo. Pronto. Assim você nunca mais vai ter dificuldade em analisar essa em série ou em paralelo. Por exemplo, aqui, ó, rapidinho. Se eu deixar aqui, ó,
fazer um desenho aqui, um desenho bem feio, bem esquisito aqui, ó. É para gerar confusão mesmo, ó. Ó, imagina um circuito aqui, né? Um circuito de qualquer jeito aqui, ó. Com uns trem assim, ó. Com as resistências aqui, ó. Aí eu quero saber se essa resistência aqui, ó, ela está em série ou em paralela com essa. Aí você tem que olhar o seguinte, ó, olha que legal. Você vai analisar quantos fios tem aqui, ó. Tem um por cima e um por baixo, tá vendo, ó? Então significa que é em paralelo. Pronto, entenderam a ideia? Então esse é o grande lance. Por exemplo, vamos supor que estivesse assim, ó. Deixa eu só, vou colocar essa resistência aqui, ó. Cara, isso aqui muita gente não sabe. Nossa, isso aqui tanquei, hein? Tem série em paralelo. Olha só o que você vai fazer, ó. Opa, tem um fiozinho ligando aqui e tem outro fiozinho ligando aqui. Tem dois fios ligando essas duas resistências, então é em paralelo. Pronto. Então, se gerar dúvidas, lembra, dois fiozinhos, paralelo. Um fiozinho ligando em série. Pronto. Bem simples, tá bom? Agora, informações importantes. Só apagar isso aqui, que isso aqui é só para deixar bem claro o que é em série e em paralelo. Agora, vem para cá, ó. Quando eu tenho uma associação em série, uma coisa que você tem que saber, né, o tempo todo é que a corrente é a mesma. Então, uma corrente que passa em uma resistência é igual a que passa em outra. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, tem uma corrente I, a mesma corrente passa aqui e a mesma corrente passa aqui. Então, em série, a corrente é a mesma. Vou deixar registrado aqui, ó, para eu poder depois disponibilizar esse PDF para vocês, hein? Ó, então, vamos escrever em série, a corrente é a mesma. Pronto. Prontinho, tá com muito zoom aqui, por isso que fica assim, mas eu vou organizando aqui. Então, em série, a corrente é a mesma. Informação importante. Ah, professor, legal, não sabia disso. Isso aqui vai ser crucial para a gente entender brilho de lâmpadas hoje. Então, em série, a corrente é a mesma. Pronto. E uma outra coisa, uma outra informação importante, que é o seguinte. Se uma lâmpadazinha se queima, se estiver ligado em série, não vai ter mais passagem para a corrente. Porque a corrente, ela sai aqui do polo positivo aqui, ó, dessa região aqui, ó, que é o polo positivo. Ela sai do polo positivo em direção ao polo negativo. Então, esse é o sentido da corrente. Vem vindo, até chegar aqui, ó, no polo negativo. Então, o caminho é o mesmo. Então, se uma resistência se queima, A1, A2 ou A3, a corrente deixa de passar em todas. Então, por exemplo, já começa a entender brilho de lâmpadas. Se tiver lâmpadas ligadas em série, se uma lâmpadazinha se queima, a corrente deixa de passar nas outras. Então, as outras se apagam. Isso é muito, muito importante. Entendidos? Agora, em paralelo, o que é igual não é a corrente. Em paralelo, o que é igual é a voltagem. Então, por exemplo, ó, se eu tenho, vou deixar aqui a voltagem de, com a cor mais escura aqui, ó. Vamos supor que tem uma bateria aqui de 12 volts. Uma bateria V de 12 volts. Então, nessa resistência aqui, ó, também é 12 volts, aqui também é 12 volts, aqui também é 12 volts. Pronto. Então, a informação importante aqui é a seguinte. Em paralelo, a voltagem é a mesma. A voltagem é a mesma, prontinho. Deixa eu diminuir aqui, pronto. Então, essas informações é crucial para um bom entendimento de eletrodinâmica. Em paralelo, a voltagem é a mesma e em série, a corrente é a mesma. Pronto. Agora, se uma dessas lâmpadas se queima, vamos supor, a R1 se queimou aqui, ó. A corrente tem caminho para passar, ó, de A para B. Ó. A corrente chega aqui em A e ela tem que chegar aqui em B para fechar circuito. Então, se uma se queimar, de boaça. Tem esse caminho de 2, tem um caminho aqui de 3, que é o I2 e 3. Então, se uma resistência se queima, a corrente continua passando normalmente em todas as outras. Tá bom? Isso aqui tem aplicação, ó. Quando você vê uma aplicação, você nunca mais vai esquecer. Por isso que eu falo, velho. O Desvendando o Código da Física, né? Que é a maneira que eu tento ensinar nos lugares que eu trabalho, na minha plataforma, aqui nas lives, é sempre em conjunto com a aplicação. Porque a aplicação vai fazer você ter uma linha de raciocínio ali capaz de você aprender com muito mais facilidade, capaz de fazer você perder o ranço com a física. Não adianta nada você tentar estudar uma coisa que você não gosta. Isso é muito ruim. Então vamos para a aplicação aqui para você lembrar desses detalhes. Ó.
Primeira aplicação aqui, ó, aplicações. Pisca-pisca, né? Natal, tal, pisca-pisca. Num pisca-pisca, várias lâmpadas são ligadas em série. Não todas, mas tem algumas lâmpadas ligadas em série. Aí depois tem mais uma ramificação ligada em série. Aí depois tem mais uma ramificação ligada em série. É mais ou menos esse desenho aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui, só para você ter uma noção. É como se tivesse dois fios, né, ligado à tomada. Ó, é como se tivesse dois fios. Um aqui e outro aqui. Aí esse aqui é ligado na tomada, né? Como se tivesse ligado na tomada. E aí, bom, aqui tá ligado à tomada. E nesses fios aqui, ó, passa corrente. Aí nesses fios aqui, o que o pisca-pisca faz? Eles puxam umas ramificaçãozinhas aqui, ó. Aí coloca uma lâmpadazinha aqui, outra aqui, outra aqui. Essas três lâmpadas aqui, ó, estão em série, tá vendo? Então essas três lâmpadas aqui são em série. Ó, mesma coisa aqui, ó. Vou pegar uma outra ramificação, vou ligar aqui, ó. Aqui tem uma lâmpada aqui, mais três lâmpadas em série aqui, ó. Pronto. Outra vez. Pego uma ramificação, faço aqui, ó. Tem lâmpada em série, lâmpada em série, lâmpada em série, pronto. Aí essas lâmpadas em série aqui, ó, estão em série. Óbvio, né? Lâmpada em série tem série, óbvio. Agora essas aqui estão em paralelo, tá bom? Essas ramificação. Então o que vai acontecer? Se uma lâmpada se queima, vamos supor que essa lâmpadazinha aqui se queimou, ó, queimou, pronto. Então, essas aqui, ó, vai deixar de passar corrente. Então a corrente que passa aqui é igual a zero, não vai ter mais corrente passando. Tá bom? Enquanto as outras continuam funcionando. Então, num pisca-pisca, quando uma lâmpada se queima, você vai perceber que várias outras apagaram. Mas não é que todas se queimaram, apenas uma se queimou, as outras só deixou de passar corrente. Então é isso que acontece. Então uma aplicação aí, ó, de associação em série. E uma aplicação de associação em paralelo é tudo em nossa casa. Tudo, tudo, tudo. Tudo em nossa casa vai estar assim, ó. Olha que lindo, ó. Tudo em nossa casa vai estar ligado em paralelo. Imagina uma fonte de tensão aqui de 120 volts, né? Aqui vou colocar lâmpada, um ventilador, um chuveiro, uma geladeira, tá vendo? Um fogão elétrico. Então percebam que tudo é ligado em paralelo em nossa casa, porque se alguma coisa se queima, a outra coisa continua funcionando normalmente. E você pode lembrar, por exemplo, em algum momento da sua vida você já presenciou uma lâmpada queimando aí na sua casa. Uma lâmpada, você tentou ligar e estava apagada, queimou. E aí você vai perceber que o brilho das outras lâmpadas nos outros cômodos da casa continua a mesma. Por quê? Porque a voltagem não mudou, entenderam a ideia? Então, quando na associação em paralelo, quando uma se queima, a corrente continua passando normalmente nas outras. Nada é alterado, a corrente, né, que passa em cada aparelho não é alterada. Entendidos? Prof, que tipo de material forma o resistor? Ele sempre é zigue-zague? Não, não é, Juliana. A gente representa em zigue-zague, tá bom? Mas a resistência é uma característica de cada aparelho. Então, aparelhos diferentes têm resistências diferentes. A única resistência que a gente consegue ver a olho nu, assim, que é bem fácil, é a lâmpadazinha incandescente. Em uma lâmpada incandescente, você consegue ver aquelas ondulações dela lá no interior, né? Quando você analisa. Por exemplo, assim, ó, deixa eu fazer aqui rapidinho aqui. Só fazer uma transição diferente aqui, ó. Voltando para cá. Ó, olha aqui no quadro. Imagina que eu tenho, né, uma lâmpada. Nossa senhora, que lâmpada feia. E aí, você vai perceber que aqui em cima, aqui, ó, tem essa ondulação. Isso aqui é um filamento de tungstênio. Tungstênio é um dos materiais mais resistentes que tem. Então, isso aqui, ó, é a resistência da lâmpada, tá bom? É o que a gente consegue ver. As outras resistências, de maneira geral, a gente não vê não, sabe? Mas tá lá no interior do material, faz parte do material, né? Faz parte do aparelho. Aí é uma coisa mais específica, uma coisa mais técnica. Até foge da física e entra mais na parte da engenharia, né, eletrônica. Entendido? Muito bem, voltando para cá. Show de bola. E agora, né, para praticamente finalizar essa primeira parte, eu meio que dividi aqui em duas partes aqui esse conhecimento. Eu quero falar para vocês em como que calcula a associação de resistência. Quando eu tenho associação em série, né, tem que saber que a corrente é a mesma, né, e o principal aqui, uma das coisas principais, é saber como calcula a resistência equivalente. Para encontrar a resistência equivalente de uma associação em série, basta você fazer uma soma.
Só isso, uma soma. Pronto. Por exemplo, se eu tiver 3 resistências, uma de 3, uma de 2 e outra de 5. Aí é só somar. 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Então essas 3 resistências equivalem a uma única de 10. Pronto. É o que uma única equivale, né, mediante, né, a todo o circuito. É só isso. Agora, em paralelo, você vai pegar de duas em duas e vai fazendo assim, ó, resistência equivalente vai ser, você pega o produto delas, produto, e divide pela soma. Por exemplo, vamos supor que tem duas resistências aqui, ó, vou inventar valor aqui, só para ficar mais claro. Vou só com duas, só para a gente ser mais ágil aqui, porque tem muita coisa para falar ainda. Vamos supor que essa resistência 1 tem 6 ohms. 6 ohms. Ohms é a unidade de resistência elétrica, tá bom? Bateria, né, é em volts, resistência é em ohms, corrente é em ampere. Eu já dei live sobre esses assuntos já também. 6 ohms. E outra aqui de 3 ohms. 3 ohms. Então pronto, ó. Prontinho. Então tem uma resistência de 6, outra de 3. Eu quero saber a resistência equivalente delas. Aí é só fazer o produto pela soma. Olha como é que é fácil, velho. Chega do de fácil. Resistência equivalente, é só pegar o produto, 6 vezes 3, dividido pela soma, 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 por 9, 2 ohms. Então essas duas resistências equivalem a uma única de 2 ohms. Pronto. Então aqui você vai pegando de 2 a 2, tá bom? Você pega duas em duas. Duas em duas. É a melhor maneira, a maneira mais simples que tem é essa. Agora vamos fazer uma questão para fixar mesmo esse conhecimento aqui, que é um conhecimento muito, muito importante que o Enem aborda muito. Vamos fazer esse exercício aqui, ó, rapidinho. Se uma lâmpada queimar, as outras em série com ela não vão mais transmitir corrente. Exatamente, Kylie, exatamente. Não vai ter mais corrente passando por elas. Não vai ter. Vai ficar parada ali, tá bom? A resistência é quando o material pega elétrons da corrente e deixa passar menos elétrons por ela. Isso, resistência, Juliana, é por aí mesmo. O significado de resistência é o seguinte: é todo material que se opõe à passagem de corrente elétrica. Então, quando o material se opõe à passagem de corrente elétrica, a gente chama de resistência. A resistência, por incrível que pareça, são feitos de materiais condutores, ou seja, de metais, tá bom? Só que a gente deixa ela de um tamanho maior, deixa ela bem fininha, para atrapalhar a corrente elétrica, até para ter um controle de corrente elétrica também, né? Porque se estiver passando muita corrente, pode gastar muita energia, pode queimar o aparelho. Então a resistência também tem essa finalidade de controlar a quantidade de corrente que chega no aparelho para que ele funcione de maneira plena, tá bom? Mas é isso, a resistência é quando é um tipo de material que atrapalha a passagem de elétrons, né? E elétrons é corrente elétrica. Muito bem, bora lá fazer essa questão aí. Tem-se 3 resistores de resistência 6, 10 e 3. Esses 3 resistores são associados em série e a associação é submetida a uma diferença de potencial de 120 volts. Determina a resistência elétrica do resistor equivalente. Está em série. Em série, o que a gente faz? Uma soma. Né? Então, a resistência equivalente aqui, ó, é só a gente fazer uma soma. Olha que simples. Então, eu vou resolver aqui, ó, a resistência equivalente. É só a gente fazer uma soma. Então, ó, 6 mais 10 mais 2. Então, a resistência equivalente é de 18 ohms. Pronto, a letra E é só isso. Letra B, a intensidade da corrente que atravessa a associação. Toda vez que já saber a corrente, vai usar a primeira lei de Ohm. Já teve live e vou voltar a fazer uma live em novembro. Vai ter lives de leis de Ohm novamente. Vai ter live, muita live. Gente, até novembro vai ter live pra caramba. E aqui, ó, vamos lá então falar agora da corrente elétrica. V é igual a RI. Lembra dessa fórmula? Essa é a fórmula da primeira lei de Ohm. V igual a RI. Então, macete, ó, você ri. Você ri. Beleza? E aí, ó, nesse momento aqui, você consegue achar o que pede. A voltagem é de 18, voltagem quer dizer de 180, né? 180 é igual a resistência equivalente, que é 18, vezes a corrente I.
Ai, professor, que fácil. Pois é, muito tranquilo, né? Passa dividindo, vai ficar então, ó, 180 dividido por 18, vai dar 10 amperes. Então a corrente é de 10 amperes. Então, para você entender melhor, o que está acontecendo aqui, ó? É como se tivesse, você pode desenhar, se estiver difícil de visualizar, desenha. Ó, tem uma bateria, isso aqui é um circuito, ó. Então, para você entender um circuito, desenha. Ó, tem uma bateria. Aí, bom, nessa bateria aqui tem uma voltagem de 180 volts. 180 volts. E aqui tem 3 resistências. 1, 2 e 3 em série, tá vendo? Aí você coloca para cada uma aí, ó. Uma é 6 ohms, a outra é de 10 ohms e a outra é de 2 ohms. Pronto. E aí pediu para encontrar, né, a resistência equivalente, eu só somei. E na letra B pediu para encontrar a corrente, porque a corrente que sai aqui, ó, ela desce, passa em todas as resistências, chega aqui, ó, no polo negativo. A corrente sempre sai do positivo em direção ao polo negativo. O pauzinho grandão é a representação do positivo, o menorzinho é do negativo. Pronto, é só isso. E nós já encontramos a corrente de 10 amperes, que passa em todas elas, porque em série a corrente é a mesma. Pronto. E na letra C quer saber, ó, a letra C é um pouco mais difícil, e é muito boa também. Quer saber a DDP, ou seja, diferença de potencial em cada um dos resistores. Aí, neste caso aqui, basta achar, né, a voltagem V1, V2, DDP e V3. Ó, para quem não sabe, para quem tem dúvida nisso, potencial elétrico, tensão elétrica e voltagem elétrica são sinônimos, é tudo igual. Voltagem, potencial e tensão. Então, a hora que eu falar diferença de potencial, ou diferença de tensão, ou diferença de voltagem, é tudo a mesma coisa, tá bem? E para fazer, ó, primeira lei de Ohm, tá aqui em cima. Então, achar o V1, é só pegar a resistência, que é 6, vezes a corrente, que é de 10. Então, vai dar 60 volts. Ah, eu quero achar o V2 agora. A resistência de 2 é 10, vezes a corrente, que é de 10. 10 vezes 10, 100 volts. Agora eu quero achar a voltagem 3. Pega a resistência, que é de 2, vezes a corrente, que é de 10. A corrente é igual para todos, então vai dar 20 volts. Pronto. Inclusive, se você perceber bem, ó, se você somar aqui, ó, vai dar o que tem na bateria, ó, 60 mais 100, 160, mais 20, 180 volts. Porque essa voltagem aqui, ó, ela é distribuída, né, proporcionalmente às resistências. Pronto. E aí é isso, é assim que a gente encontra a voltagem que cada lâmpada tem. Agora, se a gente dá um passo muito grande para a gente começar a entender o brilho de lâmpadas e começar a falar também de potência. Então, olha que legal. Só ver como é que está o chat aqui. Boa tarde, cheguei atrasada, mas cheguei. Isso aí, Ângela. Seria 20 ohms, que daria 36, não? A corrente que sai é maior. Deixa eu só ver aqui. Será que eu fiz conta errada? Deixa eu ver aqui, Pedrão. Ó, verdade. Aqui é 20. Nossa, velho. Foi mal, foi mal. Tá certinho. Aqui é 20 mais 10 mais 6. Vai dar 36, então vai dar 5. Ah, obrigado aí por ter corrigido. Eu não vi. Então, como eu bati o olho rápido, eu vi que achei que aqui era 2, velho. Foi mal, gente. Eu, ao invés de fazer a questão de novo, eu vou só colocar aqui, ó, sendo 2, tá bom? Que a resolução fica certinha. Então, ó, 6 ohms, 10 ohms e 2 ohms. Eu olhei o 2, eu olhei o 20, achei que era 2. Obrigado aí. Mas quem fez com 20 aí na frente vai ter dado certinho, né? Você achou provavelmente 5 amperes. Só fazer a mesma coisa, a mesma lógica, a mesma linha de raciocínio, tá bom? Eu não vi aqui. Porque eu vi uma vírgula aqui, eu achei que tinha uma vírgula aqui também, não tinha, né? Importante ter entendido a lógica aí. Obrigado, Pedro, por ter dado aí esse toque aí. Show demais. A corrente que sai é maior que a corrente que chega? Porque já passou pelo resistor? Não, a corrente que sai é sempre igual à corrente que chega. Juliana, lembra disso sempre. A corrente que sai é igual à corrente que chega. Então, se saiu 10 amperes, chega 10 amperes. Se saiu 20 amperes, chega 20 amperes. Porque já passou pelo resistor? Porque está ligado ao fio que passa a corrente, né? Então,
se o resistor está no fio e no fio está passando uma corrente, tudo que está no fio ali vai estar passando essa corrente, inclusive no resistor. Então, por isso que chega lá. Agora, vamos falar aí da potência, né? Como é que funciona a famosa potência. Olha que legal, ó. Então, ó, definição de potência. Todo aparelho tem uma potência. Todo, sem exceção. Todo aparelho tem uma potência. E a potência é o seguinte, a definição aqui, ó. É a capacidade que um aparelho elétrico possui em converter a energia elétrica em outra forma de energia. Então, isso é a potência do aparelho. Então, você pega um aparelho, liga ele na energia elétrica, né, através de uma tomada. Pronto. Aí, o que vai acontecer? Meu aparelho, o que o aparelho vai fazer? Ele vai pegar a energia elétrica e transformar em outra forma de energia. Se for um ventilador, o aparelho pega energia elétrica e transforma em energia mecânica, da rotação das pás. Se for uma lâmpada, ela pega energia elétrica e transforma em energia luminosa, para iluminar o local. Se for um chuveiro, ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica, que é calor. Então, cada aparelho tem uma função. E a capacidade que o aparelho possui de pegar energia elétrica e transformar em outra forma de energia, a gente chama de potência. Então, essa é a definição de potência. Esse esqueminha aqui eu que inventei, eu achei ele muito bom. Pegou o aparelho, ligou na energia elétrica e ele transforma a energia elétrica em outra forma de energia. Luminosa, sonora, calor, mecânica, né? Sonora é do som mesmo, som. Nesse momento, esse microfone, ele está ligado à energia elétrica, ele pega a minha voz e através da energia elétrica que passa nele, ele consegue transformar isso em um som aí para vocês, né? Só que essa parte mais técnica eu não vou entrar agora e nem tem como entrar agora. Então, vamos focar agora na parte de brilho de lâmpadas, tá bom? Então, ó, só que antes eu quero, né? Então, a definição é essa. Só que vai ficar mais claro, guarde um pouquinho para ficar mais claro. Só que antes eu quero falar para vocês, né, da expressão matemática para calcular a potência. E eu vou deduzir aqui, que eu acho interessante deduzir, que é até bom que a gente relembra um pouquinho algumas fórmulas. Só ver como é que é o chat, a corrente que sai é a mesma que chega, tanto em série como em paralelo, exatamente. Kyle, o Kyle, diferente o nome. Exatamente, perfeito aí. Tanto em série, tanto em paralelo, tanto no circuito misto, está tudo misturado. A corrente que sai da bateria é a mesma que chega. Pensei que o resistor diminuía a corrente. Não diminui na verdade, Juliana, agora que eu entendi, onde que está a sua dúvida? É o seguinte, quando você analisa o circuito todo e você encontra resistência equivalente, a resistência equivalente que vai ditar a quantidade de corrente que vai sair, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, por exemplo, se você achar uma resistência equivalente grande, então a corrente que sai é baixa. Se você achar uma resistência equivalente baixa, então a corrente que sai é alta. Pronto. Depois que você achou a resistência equivalente, você volta para o normal, igual nós fizemos na questão, né? A gente acha a resistência equivalente. Eu até confundi lá, achei lá 18, né? Pronto. Aí eu achei a corrente. Aí depois eu voltei para o circuito normal, com as resistências todas separadas. Aí essa corrente que saiu dali é a mesma que passa em todas. E aí, nesse momento, se tiver só associação em série, independente da resistência em cada uma, não vai ter diminuição mais de corrente, porque já foi determinado pela resistência equivalente. Ficou claro agora? Gostei dessa dúvida e muito boa essa dúvida. Vamos agora falar, né, da expressão matemática para calcular a potência. Então, é o seguinte, ó. Primeira coisa, a fórmula, né, eu já falei para vocês, né, potência, para quem estava no aulão, potência é o trabalho ou a energia, tanto faz, dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo. Pronto. Só que, na eletricidade, existe um conceito de voltagem. Voltagem, né, o que uma bateria faz? Ela realiza trabalho sobre uma carga. Isso aqui é assunto para outra hora, só estou te contando aqui. Voltagem realiza trabalho sobre uma carga. Portanto, nem que uma bateria tem uma voltagem, realiza trabalho, para quem estava no aula onde sabe, isso é muito claro, realiza trabalho é fazer uma força e fazer o objeto deslocar. Então gera corrente elétrica. Pronto. E aí olha que legal que eu vou fazer, ó. Eu vou isolar aqui, ó, o trabalho. Trabalho é a voltagem vezes a carga. Pronto. Agora que eu tenho isso aqui, né, que o trabalho é igual a voltagem vezes a carga, eu posso fazer uma substituição assim, ó. Olha que bonito, ó. Peguei isso aqui, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó, potência vai ser o trabalho, que é a voltagem, vezes a carga, dividido pelo
tempo. Pronto. E existe uma outra fórmula, que é a fórmula da corrente elétrica, que fala o seguinte: corrente elétrica é a carga que passa num fio no intervalo de tempo. Eu já dei uma live só de corrente elétrica, ela está disponível no YouTube. Qualquer coisa, assiste. É só você ver lá, corrente elétrica, física sem neuro, vai no meu canal aí, é uma live recente. Então, com várias questões do Enem feitas, tá bom? Então, olha só, Q sobre T é corrente. Então, onde tem um Q sobre T aqui, ó, eu posso colocar o I de corrente. Então, vou colocar aqui, e aí eu tenho a fórmula da potência. Então, a potência vai ser a voltagem vezes a corrente. Pronto. Então, essa é a fórmula principal de voltagem, quer dizer, de potência aqui na eletricidade. P igual a VI. Nos últimos dias eu estou falando muito de potência, né? Mas aqui eu nem estou uma tara. Né? Ontem mesmo na live eu falei de usinas hidrelétricas, eu falei de potência. Mas essa fórmula aqui é a primeira vez que eu deduzo ela aqui na live. E a unidade de medida vai ser o watts. Mas percebam que tudo vem da mesma fórmula. Ó. Energia sobre tempo, trabalho sobre tempo. Pronto, tá aí. Então essa é a principal fórmula de potência. E aí, quando eu entro em lâmpadas aqui dentro de potência, ó, que sem saber, ó, que uma lâmpada incandescente tem brilho proporcional à sua potência. Ou seja, quanto maior a potência, maior o brilho de uma lâmpada. Olha que fácil, olha que simples. Entendidos? Então, uma lâmpada incandescente tem brilho proporcional à sua potência. Quanto maior a potência, maior o brilho da lâmpada. E agora sim, vamos falar, né, da potência de uma lâmpada. Da potência não, do brilho de lâmpadas. Então agora você já sabe muita coisa. Você sabe que quando uma lâmpada está associada em série, a corrente é a mesma. Quando uma lâmpada está associada em paralelo, a voltagem é a mesma. E você sabe agora também como calcular a potência de uma lâmpada. Você pode pegar a voltagem aqui na lâmpada e multiplicar pela corrente que passa nela. Pronto. E aí, ó, desenhei aqui uma lâmpada e eu quero que você aprenda, né, como que é feito uma ligação numa lâmpada. Uma lâmpada tem que ter uma ligação feita aqui na base condutora e a outra ligação aqui na rosca condutora. Então, se você for ligar uma lâmpada numa pilha, um dos polos fica ligado aqui na parte de baixo e a outra na rosca. O motivo disso eu vou deixar para um outro momento, onde eu quero falar das características físicas de uma lâmpada e da segunda lei de Ohm. Então, em breve eu vou falar dessa parte aí com mais detalhe. Mas no momento só lembra, né, que uma parte da lâmpada vai estar ligada aqui na rosca condutora e outra aqui na parte na base condutora. Pronto. Então essa é a maneira correta de ligar uma lâmpada. Você não pode ligar tudo na rosca ou tudo na base. Não vai fechar circuito. Porque um fiozinho está ligado lá na resistência, um vai estar ligado na base e outro na rosca. Por isso. Pronto, falei. Tá bom? E agora a gente vai analisar lâmpadas ligadas em série. Olha que legal, ó, essa parte aqui, ó. Lâmpadas ligadas em série. Se a lâmpada está ligada em série, eu quero que você lembre o seguinte. Só aumenta aqui um pouquinho. Ó, lâmpadas ligadas em série. Quando está ligada em série, você vai lembrar que a corrente é a mesma, tá bom? Eu já falei para vocês. Então, coloca as fórmulas aí, ó. Eu já falei para vocês, né, que V é igual a RI. Essa é a primeira lei de Ohm. E agora eu acabei de falar para vocês que P é igual a VI. Você ri porque vi. Você ri porque vi. Tá bom? Um macetinho para essas duas fórmulas. Essas são as duas principais fórmulas de eletrodinâmica. Essas são as duas principais fórmulas da física quando se fala, né, de circuitos elétricos e tudo mais. Então, você ri porque vi. Lembra disso. Aí, bom, aí o que eu vou fazer aqui agora? Olha que legal. Eu vou simplesmente, olha que coisa mais simples que eu vou fazer. Eu vou simplesmente pegar o V, né, que é igual a R vezes I, e vou substituir aqui, ó. Porque a voltagem é isso. Então vai ficar assim, ó. P é igual o V, que é igual o RI vezes I, vezes o I. Só que I vezes I é I ao quadrado. Então vai surgir uma fórmula aqui, ó, para você analisar potência de lâmpadas em série. Então a potência vai ser igual ao R vezes o I elevado ao quadrado. Pronto. Então vai ter essa fórmulazinha aqui. Agora que eu tô lembrando, esqueci de mandar essa live para outros lugares. Agora deixa. Então, ó, P é igual a RI ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula que você vai utilizar para analisar qual que é o maior brilho da lâmpada quando elas estão ligadas em série. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu traçar uma reta aqui, ó, então vai ter lá algumas lâmpadas aqui, ó, por exemplo, ó,
Coloquei uma aqui, vou colocar aqui de 2 ohms. E aqui você vai conseguir fazer questão rápida. Uma outra aqui, ó, de 5 ohms. E uma outra aqui, por exemplo, de 7 ohms. Pronto. Coloquei algumas lâmpadas aqui. Aí, como a corrente é a mesma, né, que eu já falei para vocês, que a corrente é a mesma, aí, ó, a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui e é a mesma que passa aqui. Então, esse jovenzinho aqui, ó, quando eu colocar a fórmula, P igual a R ao quadrado, P é igual a R vezes I ao quadrado, a corrente é igual para todas. Aquela que tiver maior resistência é a que brilha mais. Olha como é que é fácil. Então, qual que brilha mais? É a de 7 ohms. Então, essa aqui é a que tem maior brilho. Professor, nunca tinha entendido isso. Então, é só isso? Só isso. Então, P igual a RI é bom ser utilizada quando as lâmpadas estão ligadas em série. Por quê? Porque a corrente é a mesma. E se a corrente é a mesma, basta você analisar potência e resistência. Toda vez que tiver tudo do lado de cima aqui, ó, um do lado de cima com a outra, é porque é diretamente proporcional. Pronto. Agora, se por um acaso as lâmpadas estiverem ligadas em paralelo, então vem para cá, ó. Novamente, vou colocar as duas fórmulas. Eu vou colocar, só que agora eu vou isolar a corrente. Ó, corrente é a voltagem dividido pela resistência. E também sei que potência é igual P igual a VI. Pronto. Então, olha só que bacana, ó. Novamente, pegar a canetinha amarela. Só que o primeiro eu substituí aqui na voltagem. Agora, eu isolei a corrente para substituir na corrente aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. P é igual a voltagem vezes o I, só que o I é igual a V sobre R. Professor, não entendi esse I igual a V sobre R. É só olhar essa fórmula aqui de cima, gente, ó. Essa aqui, ó. Passa a resistência dividindo. Então, vai ficar a corrente é igual a voltagem sobre a resistência. Pronto. E aí, olha só, quando eu finalizo aqui, ó, aí vai ficar assim, ó. V vezes V, V ao quadrado. Então, vai ficar potência é igual a V ao quadrado dividido pela resistência. Pronto. Essa aqui é a fórmula. Achei que aí consertou. Então, potência é igual a voltagem ao quadrado sobre R. Tá aí. Então, neste caso aqui, se eu tiver, por exemplo, associação em série, em paralelo, quer dizer, a gente vai usar essa aqui. Por quê? Porque eu sei que a voltagem é a mesma. Então, se eu tiver várias lâmpadas aqui, ó, colocar 3 também, as mesmas 3. Essa aqui de 2 ohms, essa aqui de 5 ohms e essa aqui de... Deixa eu chegar para cá para vocês enxergarem melhor. Essa aqui de 7 ohms. Pronto. Aí, bom, agora eu sei que quem é igual aqui é a voltagem que tem aqui, ó. A voltagem que é igual. Professor, verdade, estou entendendo. Você já falou lá no início da aula, nessa live de hoje, exato. Então, aqui, ó, a voltagem é igual, tudo igual. Pronto. Então, esse cara aqui, ó, é constante, olha que lindo, ó. A voltagem é constante. Então, perceba que potência e resistência tem um em cima e um embaixo. Toda vez que tiver um em cima e um embaixo é porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, aquele que tem menor resistência tem maior potência. Então, qual que brilha mais? Essa aqui, ó, de 2 ohms. Pronto. É assim que funciona. Então, é assim que você prova qual que brilha mais, qual que brilha menos. Tá aí. Entendidos? Como é que tá até agora aí, gente, nessa parte? Deixa eu só diminuir para você ver, né, o todo aí explicado, ó. Então, essa parte já é uma parte muito, muito, muito doida. Vou fazer um pequeno resumo do que eu falei até agora, só para a gente finalizar mesmo aí com chave de ouro. Ó, então eu comecei falando o seguinte para vocês, ó. Rapidão aqui, um pequeno resumo. Vou deixar aqui bem pequenininho, ó. Eu comecei falando, né, que tem duas maneiras para a gente associar resistência. E uma lâmpada tem resistência, então pronto. Então associação de resistência é quase sinônimo de associação de lâmpadas. Beleza. Em série, na qual a corrente é a mesma, então para achar resistência equivalente a gente soma, e em paralelo, onde a voltagem é a mesma. Então, para achar resistência equivalente, o produto pela soma. Exemplo de resistência em série, pisca-pisca, e em paralelo, os aparelhos, a nossa residência. Né? Tudo é ligado em paralelo à nossa residência. Fizemos uma questão,
onde eu mostrei, né, que você encontra a resistência equivalente para encontrar a corrente total, e aí depois que você encontra a corrente total, você consegue achar, né, qual que é a voltagem que tem em cada aparelho. Prontinho. Aí depois eu falei para vocês de potência. Potência, né, é a capacidade que um aparelho possui de pegar energia elétrica e transformar em outra forma de energia. Esse é o conceito, é a definição, né, a parte teórica. Matematicamente, para você calcular a potência, é só você lembrar de P igual a VI. Potência é a voltagem vezes a corrente. A unidade de medida é watts. E agora, nessa parte final, eu falei para vocês, né, que podemos associar lâmpadas em série e em paralelo. E aí, neste caso aqui, ó, em série, a corrente é a mesma. Então, é bom ter uma fórmula que relaciona potência e corrente. Porque aí eu vou estar fazendo uma análise de maneira correta, porque eu tenho que olhar a potência para saber se a lâmpada brilha mais ou menos. Então, neste caso aqui, ó, se a potência, a corrente é a mesma, nessa fórmula aqui, P igual a RI ao quadrado, que eu deduzi para vocês, potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Quanto maior a resistência, maior a potência. Pronto, filé. Agora, se eu estou analisando lâmpadas em paralelo, aí eu vou pegar a potência igual a voltagem ao quadrado pela resistência. Então, se a voltagem é a mesma, né, eu vou analisar potência e resistência. Quando tem um em cima e um embaixo, são inversamente proporcionais. Então, aquela de menor resistência tem maior potência. Então, a que brilha mais é essa aqui, ó, menor. Pronto. E uma coisa importante para finalizar, isso aqui é muito legal, toda lâmpada tem especificação. Por exemplo, a lâmpada incandescente, eu sei de cabeça, viu, gente? Aqui em Belo Horizonte, estou em Belo Horizonte, né? A lâmpada é de 127 volts, vem escrito isso na lâmpada, no bulbo da lâmpada aqui, ó, é 60 watts. Então, isso aqui são as especificações da lâmpada. Faltou a voltagem, peraí. 127 volts, 60 watts. Em Brasília, 220 volts, 60 watts, por exemplo. Então, isso aqui é dado, tá bom? Em todo aparelho tem suas especificações. Um chuveiro, por exemplo, exemplo aqui, ó, vou fazer aqui do ladinho aqui, ó. O exemplo do chuveiro. Um chuveiro tem 127 volts, ele é para ser ligado em 127 volts, e tem escrito assim, ó, 5.600 watts. Esse aqui é o chuveiro daqui de casa. Então, quando eu coloco no inverno, ele tem essa potência aqui, ó. Então, em todo aparelho, inclusive nas lâmpadas, é dada a voltagem e é dado a potência. E aqui vem uma coisa legal, ó. Aqui que vem uma coisa importante. Através das especificações de uma lâmpada, podemos encontrar sua resistência através da expressão. Essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Potência é igual a voltagem ao quadrado dividido pela resistência. Então, tem questões do Enem que só pede a resistência. Te dá a especificação e te pede a resistência. Aí é só você trocar aqui, ó. Então, a resistência vai ser a voltagem ao quadrado dividido pela potência. Pronto. Só isso. Deixa eu aumentar aqui para ficar bom para vocês. Então, através das especificações de uma lâmpada, podemos encontrar a resistência através da expressão. V ao quadrado sobre a potência. Que é a especificação, né? Voltagem e potência. E aí que vem uma coisa, olha que legal. A resistência não muda. Então, ó, a resistência da lâmpada não muda, porque a resistência depende do material. Uma lâmpada aqui em Belo Horizonte, o material que está lá dentro dela, é o mesmo se eu levar essa lâmpada lá para Brasília, que é 220 volts. Então, eu vou deixar escrito aqui, ó, a resistência não muda. Não muda. Tá bom? A resistência de um aparelho não muda, nem de uma lâmpada. E olha que lindo, velho. Olha que doido. Agora que a gente tem o valor da resistência, você pode conectar essa lâmpada aonde que você quiser, já que você tem o valor da resistência. Vou conectar ela numa bateria de 12 volts. Vou conectar ela numa tomada de 127 volts. Vou conectar ela lá em Brasília, 220 volts. Vou conectar ela numa bateria de 80 volts. Você conecta onde você quiser que você vai conseguir achar a potência. Que pede a potência. O Enem adora pedir a potência. E como? Com a mesma fórmula. Olha só, a potência nova, basta você pegar
a voltagem ao quadrado, nova voltagem ao quadrado, né? Onde que eu estou colocando ela? Você vai colocar dividido pela resistência que você achou aqui, que não muda. Pronto. Então, é assim que você faz questões difíceis. Se a gente fosse fazer um aulão de eletrodinâmica, né? Quem sabe eu posso elaborar um para novembro ali, pertinho do Enem. Tipo assim, a gente faria agora, com muita facilidade, várias questões de física no Enem, que é considerada difícil, só com essa informação aqui, ó, que eu chamei de importante. A gente saber que a resistência de uma lâmpada não muda, que a resistência de uma lâmpada não muda, e através, depois que você encontra a resistência, você pode achar nova potência, de acordo de onde que você conecta ela. Pronto, é isso. Acabou, tá bom? Então é isso, meninos. A teoria foi essa. Eu queria fazer uma questão aqui, mas devido ao tempo não vai dar. Mas espero que tenha conseguido ajudar vocês aí, né? Que tenha ficado mais claro todas essas informações. Foi uma live muito rica, um pouco pesada, mas é uma reta final e esse pequeno desconforto mental que talvez você esteja passando faz parte do aprendizado para você garantir 12 de 15 em física no Enem. Entendidos? Muito bem, muito bem, muito bem. Ótima pergunta, Péricles. A lâmpada queima com uma tensão muito alta? Exatamente. Se você pegar uma lâmpada que ela foi feita para ser fabricada aqui em Belo Horizonte. Vamos supor que aqui em Belo Horizonte, vou fazer uma questãozinha do Enem aqui, ó, mentalmente, aqui, ó, rapidinho. Ó. Aqui em Belo Horizonte, a voltagem é de, quer ver? Vou escrever aqui, ó, P é igual a V ao quadrado dividido pela resistência. Eu sei que a resistência não muda. Aí, bom, eu peguei uma lâmpada que é fabricada para funcionar em 110 volts. Aí eu peguei a lâmpada e liguei ela em 220 volts. Olha o que vai acontecer. Dobrou, não dobrou? Ficou 2 vezes maior. Então, se aqui dobrou, ficou 2 vezes maior, aumentou 2 vezes. Se aqui aumenta, é diretamente proporcional. Só que está ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. Então, a potência da lâmpada fica 4 vezes maior. Então, por exemplo, uma potência, a lâmpada que tem uma resistência de, né, naturalmente, quando é ligada em 110 volts, né, ela tem uma potência de 60 watts, tá aqui, ó, 60 watts. Agora, ela fica com a potência 4 vezes maior. 60 vezes 4 vai dar 240 watts. O que significa isso? Que a lâmpada vai brilhar muito e vai queimar. Ela brilha muito e queima. Estoura rapidinho. Ela brilha muito e queima. Pronto, é isso. Tá bom? Ficou claro aí? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado aí, né, por todo mundo, por toda a interação. Só fortalece aí. Gente, muito obrigado pela participação.